No Detran, a transformação acontece e o resultado aparece. Mato Grosso em ação. Nos últimos 2 anos, o governo investiu na estrutura de trabalho e atendimento. Foram reformadas 8 unidades, como o núcleo de atendimento do bairro Cochipó, em Cuiabá. Agora o cidadão pode receber o licenciamento anual do veículo em casa, com mais conforto e comodidade. Eu me senti como cidadão realizado, ou seja, a modernização está chegando e atingindo o usuário, não é resolver o problema do governo, é resolver o problema do usuário que depende do Detran. 379 veículos foram leiloados e estão aptos a circular. E mais 14.500 veículos foram reciclados. Nós não queremos mais veículos abandonados nos pátios do Detran. O Detran trabalha para oferecer mais eficiência e qualidade ao cidadão. Afinal, quando a transformação acontece, o resultado aparece. Governo de Mato Grosso. Olá! No próximo dia 15 de maio vai ter uma audiência pública para debater o trânsito em Cuiabá. Sobre este e outros assuntos nós conversamos hoje com o vereador pelo PSD, Toninho de Souza. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado, Lídice. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí à disposição, trabalhando pela nossa cidade. Por que você requisitou essa audiência? Quais são os temas primordiais a serem debatidos sobre o trânsito de Cuiabá? E é claro, a gente que anda pelo trânsito já sabe muita coisa, né? Mas qual é a intenção dessa audiência? Pois é, nós temos 2 focos. Primeiro, a mobilidade, que envolve calçadas, tudo aquilo que envolve o pedestre e também o motorista, mas principalmente o foco da violência do trânsito em nossa cidade. Mas nós queremos trazer uma discussão envolvendo o pedestre, porque nós temos o trânsito, e sempre quando se fala do trânsito, imagina-se o motorista, coisas para penalizar o motorista. E aí nós temos alguns instrumentos que são utilizados para isso. Em Cuiabá nós temos o radar, nós temos lombadas eletrônicas, nós temos a lei seca, que ela é aplicada às madrugadas a partir de quinta-feira, tudo isso para tentar reduzir o número de acidentes. Reduziu, mas nós temos muitos acidentes fatais em nossa cidade. Se não são fatais, são acidentes que vão para o pronto-socorro e isso aumenta o custo da saúde. Mas em se falando do trânsito, nós não temos ainda uma visão focada para o lado do pedestre. Você fala de um trânsito pensando no motorista. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o cidadão esquece que todos nós somos pedestres, que ele está ali ao volante, ele se coloca na posição de um motorista. Ele esquece que naquele mesmo momento que ele está como motorista, um exemplo aqui, ele vai ao centro da cidade fazer uma compra, ele vai ao shopping center, ele estacionou o carro, ele desceu, ele já é um pedestre. Ele desceu ali com a sua esposa, com a sua filha, com a sua mãe, ele é um pedestre. E nós não temos esse raio de visão, nós não temos essa consciência em Cuiabá. Então nós precisamos fazer com que todos compreendam esse trânsito de Cuiabá com a visão do pedestre. Porque aí nós tendo essa visão, tendo essa compreensão, eu tenho certeza que nós teremos um trânsito mais humanizado e um trânsito diferente com menos acidente. Então nós queremos discutir a violência do trânsito de Cuiabá, mas com essa conscientização por parte de toda a população. Recentemente, houve aí um grande questionamento por parte da população quanto à atuação da Secretaria de Mobilidade Urbana de fazer aquela fiscalização da faixa exclusiva de ônibus, utilizando as câmeras, né, da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, isso daí até foi prorrogado o prazo, né, para serem efetivadas as multas. O senhor acredita que a atual gestão ela está mais preocupada em punir o motorista, como o senhor falou, né, em multar e está, de repente, se omitindo em ações educativas, por exemplo? Olha, eu, por exemplo, sou a favor da fiscalização, sou a favor da aplicação da lei, mas eu entendo que antes nós precisamos fazer
uma conscientização. Sou defensor, por exemplo, quero chamar as autoridades envolvidas neste assunto, autoridades do trânsito, Ministério Público, professores das universidades e, sobretudo, a população que vive o trânsito, para essa grande discussão. Na próxima segunda-feira, dia 15, nós queremos ouvir propostas. Mas eu tenho, por exemplo, em mente, e vou apresentar isso na audiência pública, que nós precisamos trabalhar fortemente a faixa de pedestre em Cuiabá. Melhorar a faixa de pedestre e fazer uma grande campanha de conscientização. Uma campanha institucional por parte da Prefeitura, nos veículos de comunicação, conscientizando a mídia, fazer esse trabalho nas escolas, nas empresas e os próprios agentes de trânsito fazerem essa conscientização. Então, veja bem, essa campanha educativa ao longo de pelo menos 6 meses, sem a aplicação da multa, apenas chamando a população, porque é com a consciência, com o envolvimento da população que você muda isso. O importante é, por exemplo, o motorista fazer aquilo que eu defendi aqui no começo, que ele tem em mente que ao mesmo tempo que ele está no volante, ele também é o pedestre, que ele pode ser atropelado, que a filha dele pode ser atropelada numa faixa de pedestre, a mãe dele. E depois dessa grande campanha de conscientização, 6 meses, para dizer que, aliás, para não dizer que ninguém foi avisado, depois a aplicação da multa, seja pelo agente de trânsito ou seja com o instrumento eletrônico, com essas câmeras onde o agente não alcança. Mas primeiro você precisa conscientizar a população, conversar com a população, dizer que mudou um sistema na cidade, porque senão o cidadão vai dizer, olha, mas eu não sabia, eu não fui avisado, embora isso faça parte de um Código Brasileiro de Trânsito. Mas primeiro você conversa, não dando certo, depois você vem à aplicação. Seria como uma lição de casa. Você conversa com o seu filho, não deu certo, a última possibilidade é uma chinelada para corrigir. Então, na verdade, pelo que o senhor está dizendo, isso já deveria ter sido feito. Há nesse caso, uma certa omissão do poder público municipal nesse sentido de promover campanha? Ainda há tempo de corrigir aquilo que houve de errado lá no passado. E não vamos falar dessa gestão, porque essa gestão aqui tem 100 dias, isso vem lá de trás de outras gestões. Radares eletrônicos não foram instalados agora em Cuiabá, lombadas eletrônicas. Então acho que é a oportunidade que nós temos de discutir o assunto. Para isso nós estamos chamando a Prefeitura, todos os envolvidos no assunto. O que nós queremos é melhorar o trânsito de Cuiabá. O trânsito melhora de que maneira? Melhora com a consciência da população, do motorista, do pedestre. Por quê? Não adianta também você ter a faixa de pedestre e o pedestre não respeitar a faixa de pedestre. Ele não utilizar a faixa, ele querer atravessar fora da faixa. Então, o trânsito é feito por todos, por motorista, pelo pedestre. Então, nós precisamos conscientizar a todos. Esse envolvimento da população, da prefeitura, dos órgãos de fiscalização, batalhão de trânsito, é isso que nós estaremos tentando buscar. A partir do momento que definir uma estratégia, nós colocarmos isso em ação. Já confirmaram presença a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade na audiência? Todos confirmados, segunda-feira, e nós esperamos aqui, quero reforçar o convite, à população que está assistindo o RD-TV, para que possa comparecer lá também, segunda-feira, dia 15, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Cuiabá. Então fica aí o convite. Vamos mudar um pouco de assunto agora. O senhor vem participando aí de blitz de saúde, né, acompanhando aí as situações, principalmente no pronto-socorro de Cuiabá. O que foi constatado nessas blitz que vêm sendo feitas? Bom, essa blitz nós realizamos há muito tempo, que são as fiscalizações das unidades de saúde, verificando se tem médicos, se há medicamentos e em que condições a população está sendo atendida. Na última fiscalização, nós fomos ao pronto-socorro municipal de Cuiabá. E lá nós tivemos 2 focos dessa fiscalização: o atendimento ortopédico e a
condição do atendimento aos idosos dentro do pronto-socorro municipal de Cuiabá, que nos chamou muito a atenção. Nós tínhamos informação de que havia lá 40 idosos internados. Para nossa surpresa, 90 idosos internados dentro do pronto-socorro municipal de Cuiabá. E aí não é somente a internação do idoso, algumas situações que nos causa estranheza. Idoso que está lá há mais de 2 anos, idoso que não deveria estar mais dentro do pronto-socorro, já recebeu alta hospitalar, está hoje simplesmente morando dentro do pronto-socorro sem tomar nenhum medicamento, porque ele simplesmente foi abandonado pela família. Idoso que deveria já receber alta hospitalar, voltar apenas de 15 em 15 dias à unidade para fazer um curativo e ir embora para casa. Então vejam bem, são pacientes que estão ali tomando lugar de outros pacientes que deveriam utilizar aquela unidade de urgência e emergência. Então o que nos trouxe a ideia? De propor à prefeitura, e o prefeito foi receptivo a essa ideia, deve colocar em prática, esperamos que ainda esse ano, de se criar em Cuiabá um hospital especificamente para o idoso, para retirar esses idosos ali do pronto-socorro municipal de Cuiabá, para que eles tenham esse atendimento específico. Porque aí eles saem do pronto-socorro, você tem o pronto-socorro liberado para urgência e emergência, e lá no Hospital dos Idosos eles vão ter esse tratamento específico, inclusive para o atendimento à assistência social. Esses que hoje estão morando ali, que o pronto-socorro não tem obrigação de fazer isso, a assistência social tentar localizar a sua família, se não localizou, encaminha para um abrigo dos idosos, mas que esse fluxo do pronto-socorro municipal está sendo atrapalhado por causa da condição desses idosos. Então, é uma tristeza em todos os sentidos. Para esse hospital de idosos, de onde viriam os recursos? Da própria saúde, da própria estrutura do município. É só você juntar, por exemplo, recursos da saúde, recursos da assistência social, não se acrescenta nenhum centavo a mais dentro do orçamento da prefeitura municipal. E a prefeitura poderia ainda buscar recursos em Brasília. O que nós queremos com isso? Você ter um local específico para os idosos e, tendo esse hospital dos idosos, você retirá-los, por exemplo, da fila de UPA, da fila de policlínica, do corredor do pronto-socorro, porque hoje o idoso, se ele vai numa UPA, ele entra numa fila comum. Se ele vai numa policlínica, a mesma coisa. Se ele vai para o pronto-socorro, lá não tem como a agência bancária, olha, aqui é a fila do idoso. Na saúde não é assim. Você entra num corredor normal, numa fila comum. Então veja bem, chegou numa unidade de saúde, viu que é idoso, mesmo ele estando desinformado, falou, olha, o senhor vai procurar o hospital do idoso que fica em determinado local. Então ele vai especificamente para ali. Você dá um atendimento mais digno ao idoso, porque só para você ter uma noção, o idoso ele tem um atendimento diferenciado. Para você cuidar de um idoso, por exemplo, nessa condição que eu estou falando, dentro do pronto-socorro, ele não precisa apenas de um médico e de um enfermeiro, ele precisa de um cuidador, porque o idoso ele precisa, por exemplo, de ser virado numa maca de 30 em 30 minutos, senão ele produz feridas pelo seu corpo. A pele é muito mais sensível do que um paciente comum. Então, o hospital do idoso vai ser dotado de toda essa necessidade que se tem com esse paciente que é especial. Essa proposta, então, ela está, né, no seu patamar, digamos, inicial, né? Porque a gente sabe que a saúde em Cuiabá, ela tem uma série de problemas, houve suspensão de atendimentos por causa de falta de repasses do SUS, então isso daí ainda vai vai amadurecer esse debate aí, se vai construir um novo hospital, se vai utilizar uma estrutura que já existe, como é que, em que patamar a gente pode dizer que está? Bom, eu apresentei um requerimento para uma audiência pública especificamente para esse assunto, tratar da saúde do idoso,
já tive uma conversa com o prefeito, ele aceitou encaminhar essa proposta. Objetivamente, nós temos dois caminhos. Existe o Hospital Bom Jesus, que é um hospital particular. A prefeitura faria uma parceria, que é um hospital com uma estrutura montada aqui no bairro Santa Isabel. E a segunda proposta é você utilizar o 4º andar do pronto-socorro de Cuiabá, onde já existe, para fazer esse atendimento especial ao idoso. Mas por que, Toninho, 4º andar? Se você não conhece a estrutura do pronto-socorro, o 3º andar é o Hospital da Criança. Toda criança hoje em Cuiabá que ela tem algum problema de saúde, precisa de uma internação, ela tem o atendimento específico, que é o 3º andar do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Então o plano B nosso seria o 4º andar do pronto-socorro, que já está lá uma estrutura montada. O ideal seria o Hospital Bom Jesus, que também tem uma estrutura preparada. Seria só assinar um convênio com o município de Cuiabá. Já tem macas, já tem toda uma estrutura. Não dando certo, nós temos esse 4º andar, que é a mesma coisa. Tem macas, tem toda a sua estrutura de ar-condicionado. Então, vejam bem, você não precisaria construir um hospital. Você tem já estruturas prontas. Então, por isso, é meio caminho andado. O prefeito é acessível a essa ideia, a secretária de saúde também. Então nós chamamos essa audiência pública para ter, por exemplo, anuência do Ministério Público Estadual, para ter anuência da Secretaria de Assistência Social, trazer os idosos e nós termos todas essas entidades e chancelarmos essa ideia para que nós possamos colocar em prática isso. Ok, vereador. Vamos, para a gente encerrar, mudando novamente um pouquinho o assunto, rapidamente, 2018. Tem aí alguma ideia de intenção sua de sair para a candidatura? Não, nossa intenção é continuar trabalhando pela nossa cidade. Nós temos feito isso em várias áreas. Eu sempre tive uma atuação muito forte na área de saúde, mas nós trabalhamos também pelos idosos, nós trabalhamos aqui, vocês observaram nessa nossa participação pelo trânsito da cidade, na infraestrutura da cidade, e esse é o perfil do Toninho de Souza. A população acompanha a nossa própria votação, eu sempre ressalto isso. Estou no meu 3º mandato. No meu 1º mandato eu fui o penúltimo colocado na eleição em 2008, na segunda eleição eu fui o 6º colocado e nessa última eleição eu tive a felicidade de ser o vereador mais votado. Tudo isso é fruto de trabalho. Então nós continuamos trabalhando, não apenas para honrar essa grande votação que nós tivemos, mas essa oportunidade que a população sempre nos deu. Ok, muito obrigada pela sua presença na Rede TV. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com o vereador pelo PSD, Toninho de Souza, falando sobre a audiência pública que vai ser realizada no dia 15 de maio, próxima segunda-feira, às 9 da manhã, né? Na Câmara de Vereadores, para tratar sobre o trânsito na capital. Falamos um pouco sobre os resultados da Blitz de Saúde, proposta para a criação de um hospital de idoso e também sobre eleições 2018. Você pode compartilhar essa entrevista acessando o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima. Você pode ver o que a Assembleia faz, pode ouvir o que ela tem a dizer e ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia é exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação e coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece.